Olá, pessoal. Eu sou o professor Felipe Coriolano e na aula de hoje a gente vai começar a estudar as transformações lineares. Eu vou, durante essa aula, fazer uma introdução sobre as transformações lineares, fazendo uma analogia com o que a gente estuda lá no ensino médio sobre funções, função do primeiro grau e tudo mais, as funções reais, tá bom? Então, a gente vai fazer uma analogia aqui para que vocês entendam o que é uma transformação linear. Bom, para fazer essa analogia, eu vou dar um exemplo de uma função que seja f de x igual a 2x. Tá bom? Vou definir essa função de uma maneira um pouco mais formal, porque essa maneira mais formal facilita a nossa visualização. Veja bem, essa mesma função, assim definida, ela pode ser definida da seguinte maneira. Uma função que pega um número real e transforma em outro número real, ela vai pegar um valor de x e vai transformar um valor que será o dobro de x. Então, essa função, ela pega o número real x e transforma em outro número real 2x. Esse R, ele significa o domínio da função, são os valores que o x pode assumir. E esse outro R representa o contradomínio, tá bom? Então, esse é o domínio e esse é o contradomínio. Veja bem o que acontece aqui. Se eu substituir o x por um número real qualquer, o x pode ser qualquer número real. Então, se eu substituir o x por 1, então essa expressão vai ficar f de 1 é igual a 2 vezes 1. Substituir o x por 1 aqui. E 2 vezes 1 dá 2. O que significa isso? Ao substituir o x por 1, x é um número real, substituir o x por 1, está aqui o 1. E quando eu substituir o x por 1, o número obtido foi o 2, foi o número real 2, que é o dobro do x, é o dobro de 1. Então, eu obtive outro número real, que é o 2. Então, a minha função teve esse papel, de transformar o número real 1 no número real 2. Bom, se eu calcular f de menos 1, por exemplo, aqui, então isso aqui vai ficar 2 vezes menos 1, tá? Ou seja, pega o número real menos 1 e transforma no dobro dele, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, a minha função pegou o número real menos 1 e transformou no número real menos 2. Tá bom? Então, é basicamente isso sobre função que vai fazer a gente ter uma introdução um pouco melhor sobre as transformações lineares. É um conteúdo simples de se entender, né? Algumas partes são um pouco mais densas, mas é simples de se entender no geral. Então, para a gente entender o que é uma transformação linear, a primeira coisa que eu preciso falar é que transformações lineares são funções vetoriais lineares, tá? Então, transformações lineares são funções vetoriais lineares. O que significa isso, professor, na prática? Então, eu vou definir de forma semelhante ao que está aqui, não vou apagar agora para que vocês possam visualizar como eu vou definir de forma semelhante, de forma análoga, tá bom? Então, eu vou definir uma transformação T, tá? Essa transformação T, ela vai partir de um conjunto para outro conjunto. Ela pega elementos do primeiro conjunto e transforma em elementos que estão no segundo conjunto. Então, ela vai pegar, tá vendo que em vez do S eu estou usando o T, T de transformação. Ela vai pegar elementos do conjunto V, transformar em elementos do conjunto W. Então, ela vai pegar um elemento, vou chamar de V minúsculo, desse conjunto V, e ao utilizar a fórmula da minha transformação, a lei de formação da transformação, ela vai me fornecer o elemento W que pertence a esse outro conjunto. Tá bom? O que é importante falar sobre esses conjuntos? Tanto o conjunto V quanto o conjunto W são espaços vetoriais com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Tá? Então, se você não lembra o que são espaços vetoriais, dá uma revisada rápida. Né? Você tem lá os 10 axiomas, né, que você precisa verificar para verificar se um conjunto munido da adição e da multiplicação são espaços vetoriais. Caso esse conjunto, para essas operações, seja um espaço vetorial, então seus elementos serão chamados de vetores. Tá bom? Então, por que a gente chama de função vetorial? Porque, além de ser uma função, esses conjuntos V e W são espaços vetoriais. E sendo espaços vetoriais, os seus elementos, V minúsculo e W minúsculo,
serão vetores, certo? Então, essas funções vetoriais, porque elas vão transformar um vetor em outro vetor, tá bom? Sobre a parte linear, de entender o que são funções vetoriais lineares, que é o nosso interesse no curso, né? A gente vai falar no próximo vídeo um pouquinho de como mostrar se é linear ou não uma transformação, tá bom? Então, isso daqui, o conjunto V, é um espaço vetorial, e por V ser um espaço vetorial, qualquer elemento aqui de V, ou seja, qualquer elemento Vzinho que pertence a V, ele é um vetor. E por W ser também um espaço vetorial, o W minúsculo aqui, que é o elemento do espaço vetorial W, ele é também um vetor, certo? Então, para exemplificar, vamos a uma funçãozinha, uma transformação básica aqui. Eu vou seguir o que eu coloquei na apostila para a gente entender. Análogo ao que eu fiz aqui, vou definir uma outra transformação para que a gente possa ver. Então, veja bem. Eu vou colocar a transformação que leva o R2 no R3. Pego para o ordenado XY e transforma em 2x, 3y, x mais y. Ao olhar essa expressão definida dessa maneira, pode parecer um pouco confuso para quem está vendo à primeira vista o que significa isso tudo aqui. Bom, a definição aqui para mim é o seguinte: o R2 é o domínio da minha transformação. Tá? Esses elementos do R2, lembrando que R2 é um espaço vetorial com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Então, todos os elementos que eu vou pegar vão pertencer ao R2. Isso significa que eles vão ser pares ordenados de números reais, tá bom? Então, eu vou pegar vetores do R2, lembrando que os elementos que pertencem ao espaço vetorial são chamados de vetores. Então, eu vou pegar vetores do R2 e a minha transformação vai fazer com que esses elementos do R2 sejam transformados em elementos do R3. O R3 aqui é o contradomínio dessa transformação. Então, elementos do R2 são transformados em elementos do R3. De que forma esses elementos vão ser transformados? Bom, olhando para cá, você entende que essa transformação ela pode ser escrita como? Assim como a gente fez com a função f de x igual a 2x, a gente vai fazer para essa transformação. Então, no lugar do f, eu estou usando o t da transformação aqui, a letra que eu usei. Tá? Então, essa transformação, ao invés de pegar um x, vai pegar um par ordenado do R2, que é o par ordenado xy. E vai transformar em quê? Igual a quê? Vai transformar nesse terno ordenado do R3. E esse terno ordenado é 2x, 3y e x mais y. Legal? Como vai funcionar isso daqui? Assim como eu fiz com essa função básica lá no início da aula, eu vou reproduzir aqui dando alguns valores para esse x e y, ou seja, pegando alguns vetores do R2 e a gente vai calcular os vetores do R3 que serão gerados a partir desses vetores do R2. Não tem mistério nenhum, é bem tranquilo. Então vamos lá. Imagina que, deixa eu pegar outra caneta. Imagina que eu quero calcular, vou pegar um vetor aqui do R2. Vou pegar o vetor de coordenada 1, 2. Tá certo? Então, esse vetorzinho vamos chamar de V, só para poder ficar interessante. Peguei um vetor que ele pertence ao R2. Esse E aqui é o símbolo de pertence, correto? Então, peguei um vetor do R2 e aí veremos que vetor do R3 a gente vai obter a partir desse vetor do R2. Ou seja, a minha transformação vai levar esse vetor em qual outro vetor? O vetor do R2 em qual vetor do R3? Para isso, basta substituir na minha expressão, ao invés de t de xy, vai ficar t de 1, 2. Significa isso que a abscissa do meu vetor é 1 e a ordenada é 2. E agora eu vou usar a fórmula aqui, a lei de formação, né? A nossa função vetorial linear, para a gente poder analisar. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 1 e o y por 2. O x por 1 e o y por 2, para que a gente obtenha o nosso resultado. Qual vetor
a gente obteve nessa transformação do vetor 1, 2. Então, vai ficar 2 vezes o x, que é 1, a ordenada 3 vezes o y, que é 2, e a cota x mais y, ou seja, 1 mais 2. E isso aqui na prática vai dar 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 2 dá 6, e 1 mais 2 dá 3. Na prática, eu estou mostrando para vocês o seguinte. Eu estou partindo do espaço vetorial R2 e indo para o espaço vetorial R3. Ao pegar o vetor de coordenadas 1, 2, 1, 2, quando ele passa pela minha transformação T, a gente está obtendo o vetor 2, 6, 3. Então, 2, 6, 3. Enquanto aquela primeira função que eu dei no exemplo f de x igual a 2x pegou um número real e transformou em outro, essa função aqui, ela está pegando um vetor do R2 e transformando em um vetor do R3. Deu para ficar claro? Deu para entender? Então, posso colocar vários outros exemplos. Eu posso colocar aqui V igual 0, 0, pertencente ao R2. Se você observar, T de 0, 0 vai ser quem? Vou substituir x por 0, y por 0, e aí vai ficar 2 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, e 0 mais 0 dá 0. Então, essa transformação pegou o vetor 0, 0 do R2, o vetor nulo do R2, e transformou no vetor nulo do R3. Certo? Então, é isso que a nossa transformação faz. Ela pega um elemento de um espaço vetorial e transforma num elemento de outro espaço vetorial. Ela pega um vetor de um espaço vetorial e transforma num vetor de outro espaço vetorial ou do mesmo espaço vetorial. Certo? Para a gente entender geometricamente isso daqui, eu vou fazer os gráficos e algumas figuras aqui para a gente entender legal. Mas antes disso, é importante falar que, além da transformação linear, que foi o que eu defini aqui, existe o que a gente chama de operador linear. Operador linear é quando a minha transformação leva um conjunto nele mesmo. Tá? Então, quando V igual a W, são o mesmo conjunto, mesmo espaço vetorial. Tá? Então, isso é chamado de operador linear. Então, a gente vai usar essa expressão algumas vezes no decorrer das próximas aulas. Para a gente entender bem isso daqui, graficamente, a gente sabe desenhar aqui o R2, o R3 e os vetores e ver essa transformação de um vetor em outro, tá bom? Então, olha só, rapidamente, enquanto no R2 a gente tem o par ordenado ali 1, 2, 1, 2 do R2, né? Então, você tem um vetor aqui 1, 2, tá? Que foi o que eu chamei de V, que eu vou chamar de vetor nulo, né? Então, esse vetor V, ele foi transformado no vetor do R3, x, y, z, o vetor do R3 de coordenadas 2, 6, 3. Então, x vale 2, o y vale 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o z vale 3, então vai subir 3. Então, será esse vetor aqui, ó. Então, esse vetor é o vetor T de V. Então, o vetor V, através da minha transformação T, foi transformado no vetor T de V do R3. Transformei o vetor do R2 no vetor do R3. Tá bom? Então, isso é o básico sobre transformação linear, fazendo uma analogia com as funções. Na próxima aula, a gente vai ver as condições para que uma transformação seja linear, a definição mais precisa de transformação linear. Ok? Bom, então ficamos por aqui. Na próxima aula, apresento a definição e seguimos com alguns exemplos aqui. Bons estudos a todos, até a nossa próxima videoaula.